para você que está chegando agora à programação da Terra FM. Vamos juntos agora com as notícias nacionais. Presta atenção, já temos aqui a informação na tela para quem está no YouTube e aqui na rádio a gente vai destacando para você. Empresa de Trump pressiona a Justiça dos Estados Unidos após decisão da Justiça brasileira sobre o ministro Alexandre de Moraes. A Rumble e a Trump Media, que é uma empresa de mídia do empresário e presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está pressionando a Justiça americana para tentar intimar o ministro Alexandre de Moraes após a negativa do Superior Tribunal de Justiça, que negaram no início do mês o cumprimento de uma carta rogatória enviada pela Justiça americana para intimar o ministro em ação movida por essas duas empresas. Os advogados pediram que o Tribunal dos Estados Unidos autorize uma forma alternativa de citação de Alexandre de Moraes no processo que tramita na Flórida. A medida ocorre porque, segundo a análise dos advogados, não é possível realizar a intimação pelos meios tradicionais previstos na Convenção de Haia, o que justificaria a adoção de um procedimento alternativo para dar andamento ao caso. O documento foi apresentado na segunda-feira, dia 16 de março. O Superior Tribunal de Justiça recusou a efetuar a citação solicitada pela empresa Rumble com base na Convenção de Haia sobre a notificação de atos processuais. Esse desenvolvimento confirma que a citação convencional pela Convenção de Haia ao ministro Moraes não é possível, reforçando o pedido dos autos para que seja autorizada uma forma alternativa de citação, é o que afirmam os advogados em documento obtido pela coluna. O processo chegou ao Brasil em agosto do ano passado, conforme foi mostrado pela coluna do portal Metrópolis, mas acabou não sendo recebido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou o cumprimento do pedido de cooperação judicial e encaminhado pela Justiça americana para intimar o ministro do Supremo Tribunal Federal. A ação, que corre nos Estados Unidos, foi motivada por uma decisão de Alexandre de Moraes, em 11 de julho, que determinou o bloqueio total de uma conta da Rumble associada ao comentarista político Rodrigo Constantino, além de exigir o envio de dados do usuário. A ordem também estabeleceu uma multa diária de 100 mil em caso de descumprimento. Segundo a empresa Rumble e a Trump Media, a determinação foi irregular por ter sido enviada diretamente ao e-mail da sede da Rumble sem seguir tratados legais internacionais ou sem comunicar o governo americano. Elas afirmam ainda que a conta pertence a um cidadão dos Estados Unidos, esta iniciativa que está inativa desde dezembro de 2023 e não é acessada no Brasil, onde a plataforma está bloqueada desde fevereiro de 2025 por ordem do próprio Alexandre de Moraes. Entenda isso daqui. Alexandre de Moraes mandou fechar um perfil do Rodrigo Constantino, jornalista e comentarista de política, que hoje vive nos Estados Unidos. O que aconteceu? Porém, a própria Rumble estava bloqueada no Brasil. Os brasileiros não estavam tendo acesso à Rumble. Não fazia sentido a empresa canadense, com sede também nos Estados Unidos, bloquear o perfil do jornalista, uma vez que nem a plataforma está disponível no Brasil. À época, não estava disponível. Para quem não sabe, a Trump Media e a Rumble estão movendo um processo contra o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. A Rumble é uma plataforma de vídeos concorrente do YouTube, da qual o ministro Alexandre determinou
o bloqueio aqui no Brasil. Porém, a empresa do Donald Trump utiliza os servidores da Rumble. É uma prestadora de serviço, uma parceira da Trump Media, que é detentora da Trump Social, que é uma rede social do Donald Trump, que ele criou após ser bloqueado no Twitter. Ele acabou criando a sua própria rede social. E esse bloqueio gerou prejuízos financeiros à empresa, que agora está processando Alexandre de Moraes por ter dado uma ordem dentro dos Estados Unidos. Presta atenção, hein? O Alexandre de Moraes, ele deu uma ordem dentro dos Estados Unidos para uma empresa americana para poder retirar a conta de um americano. Por mais que o Rodrigo Constantino seja brasileiro, ele se tornou, né, um cidadão americano. Essa matéria da qual nós estamos reagindo, comentando, ela está lá no portal metrópolis.com. As empresas argumentam que a obtenção dos dados solicitada pelo ministro viola as leis americanas e envolve conteúdo de críticas ideológicas não violentas sobre a democracia e as instituições brasileiras. Na petição, as empresas também citam a decisão que foi emitida 2 dias após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviar carta ao presidente Lula, manifestando preocupação com o tratamento dado pelo Brasil a empresas de tecnologias dos Estados Unidos. Além dessa decisão do Alexandre de Moraes afetar a Rumble, como eu comentei, também afeta a própria empresa do Donald Trump. Outra empresa de tecnologia que também foi afetada com decisões do Alexandre de Moraes, porém não faz parte desse processo, é o X, o antigo Twitter, que é essa rede social que hoje pertence ao empresário bilionário, o Elon Musk, que também chegou a ficar bloqueado no Brasil. Diante da situação, o que acontece? O Superior Tribunal de Justiça recusou intimar o ministro Alexandre de Moraes e agora a empresa do empresário e presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está buscando alternativas, pressionando a justiça para buscar alternativas para intimar o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ao intimar pessoas que estão vivendo nos Estados Unidos, não sabemos ainda por qual motivo, ele não está utilizando esse tipo de serviço, que é por carta rogatória, ou seja, comunicar à justiça americana para que a justiça americana localize o cidadão brasileiro e entregue a intimação da justiça brasileira. Alexandre de Moraes decidiu não seguir esse caminho e ele tem intimado brasileiros que vivem nos Estados Unidos e outros países também, através de edital. Ou seja, ele publica no edital que a pessoa está sendo citada, intimada em um processo aqui no Brasil. Então, talvez esse seja o caminho da empresa de Donald Trump, que está processando juntamente com a Trump, com a Rumble, o ministro Alexandre de Moraes, lá na justiça americana. E quando a gente mergulha nesse assunto, a gente descobre que o valor é altíssimo. Há notícias de que, ao final do processo, se Alexandre de Moraes for realmente condenado lá na justiça americana, ele pode ter que pagar aí uma indenização pesada no valor de 10 milhões de dólares para as empresas Trump Media, que é do próprio presidente dos Estados Unidos, e também a Rumble. Para quem não conhece, a Rumble se tornou uma alternativa quando alguns canais foram afetados na distribuição do conteúdo, quando houve bloqueio de canais no YouTube. Os criadores que fazem jornalismo e que acabam tocando em temas sensíveis que envolvem Alexandre de Moraes e também o Supremo Tribunal, ou seja, aqueles que eram críticos aí
de ministros da Suprema Corte acabaram buscando essa empresa, a Rumble, numa alternativa para poderem continuar falando, pois lá na Rumble, liberdade de expressão era o lema, né? E também, além de ser uma outra plataforma com mais facilidades para ganho, pois você já começa monetizado, ao invés do YouTube, que você precisa alcançar alguns números para depois começar a receber. Então essa empresa se tornou uma alternativa. E realmente, aí, quando você já começa a levantar uma bandeira de liberdade de expressão, acabou chamando a atenção aí do ministro, que foi solicitando bloqueios de alguns perfis, foi excluindo outros, removendo alguns conteúdos, até que chegou o momento que a própria empresa, né, resolveu deixar de atuar no Brasil. Mas houve um momento que a empresa também foi bloqueada a mando de Alexandre de Moraes. O que afetou a Trump Media nesse sentido foi a questão de que a Trump Media de Donald Trump utiliza os servidores aí da Rumble e acabou gerando prejuízo também para a Trump Media ao bloquear a Rumble no Brasil. 7h41 para você ligado aqui na Terra FM em Cerejeiras, o Cone Sul de Rondônia. Muito obrigado pela sua audiência. Você também nos acompanhando no canal do YouTube, não só em Rondônia, no Brasil e até no mundo. Para quem está aqui no canal do YouTube, pode comentar, pode trazer aí o seu comentário a respeito de tudo que nós estamos abordando aqui no programa. Uma notícia que saiu essa semana, né, que ninguém estava sabendo sobre o caso do Banco Master, é que o Vorcaro, o proprietário do Banco Master, ele chegou a comentar que teve encontros em conjunto com o ministro Alexandre de Moraes, com o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, e também com o presidente do Partido Progressistas, o PP, o Ciro Nogueira. Isso aqui é uma novidade a respeito do caso do Banco Master, pois essa informação ela não havia sido disseminada ainda. Ninguém estava tendo acesso, não sabia desse novo encontro. Alguns canais aí estão tratando como o encontro secreto de Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro. Ele afirmou em mensagens enviadas à ex-namorada, a Marta Graef, que foram obtidas pela Polícia Federal, que teria participado de um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o senador Ciro Nogueira e o ministro Alexandre de Moraes. Em conversa em 20 de março de 2025, o Vorcaro relatou que estava reunido com Moraes quando Mota e Ciro apareceram para conversar com o ministro Alexandre de Moraes. A troca de mensagens ocorreu após Graef questionar se ele estava acompanhado. E o empresário disse: estou sim. Tá? Então, né, daqui para frente a matéria desenrola com algumas conversas muito pessoais, mas o próprio Daniel Vorcaro relatando esse encontro com, além de Alexandre de Moraes, o presidente da Câmara dos Deputados e também o presidente de um partido aí de centro, que é o Ciro Nogueira. Nós seguimos por aqui acompanhando todas essas informações direto do portal Metrópolis. Créditos aí pela informação, a fonte é o portal Metrópolis. Como eu estava dizendo, né, há muita coisa a ser revelada em relação aí a Alexandre de Moraes, próprio Dias Toffoli, que foram, né, de uma certa forma, citados o envolvimento deles com o Daniel Vorcaro, e há muita coisa ainda para ser revelado ou através de investigação, ou não sei se em algum momento o ministro da Suprema Corte irá prestar alguns esclarecimentos aí acerca dessa situação do envolvimento dele diretamente com o dono do Banco Master, uma vez que a proprietária do contrato com o Banco Master é a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi. O contrato, né, é com o escritório de advocacia da qual a Viviane Barsi é sócia, né, que é o Alexandre Barsi de Moraes Escritórios, que tem sede em São Paulo e atua também em Brasília.
há parlamentares que denunciam que o ministro seria ele uma espécie de advogado do Daniel Vorcaro e fazia isso informalmente, dando orientações, enquanto quem recebia por isso era a esposa dele, e o contrato mais caro da história da advocacia, da qual a população também não tinha acesso. O que aconteceu é que, por conta desses vazamentos do celular do Daniel Vorcaro, os arquivos encontraram esse contrato no valor de 130 milhões, no que aí aproximadamente 2 semanas trouxe, né, a Viviane Barça, a esposa do Alexandre de Moraes, a se manifestar a respeito dos serviços prestados ao então banqueiro Daniel Vorcaro. Ela alegou uma série de reuniões, ela alegou que desenvolveu aí o código de conduta do Banco Master. Ela foi alegando alguns trabalhos que ela fez. Há alguns advogados, também alguns comentaristas políticos que não conseguiram justificar o valor de 130 milhões e que foi pago 80 milhões por 22 meses. Os 130 milhões era correspondente aí a um total de 3 anos de trabalho que a Viviane Barça estaria prestando ao Banco Master. Como o Daniel Vorcaro foi preso, o contrato foi encerrado e houve ali uma prestação de serviço no valor de 80 milhões de reais. E esta, né, prestação de serviço, nós estamos chamando assim, é o que coloca aí muitas dúvidas, né, sobre a relação do ministro Alexandre de Moraes com o empresário Daniel Vorcaro. Como eu disse para você, politicamente falando, há muitos parlamentares, senadores, deputados federais denunciando essa possibilidade de o ministro, né, em nome desse contrato que foi firmado com a esposa dele, ele estar ali prestando algum tipo de consultoria, algum tipo de ajuda ao Daniel Vorcaro, que não é possível, né? Mas, meus queridos, eu vou falar um negócio para você, hein? O ministro da Suprema Corte ganha 45 mil e a esposa tem um contrato de 130 milhões de reais. O ministro, em toda a carreira dele, ele não iria ganhar esse valor como sendo ministro, tá? Jamais ele ganharia. Só que, meus queridos, para o bem da justiça, né? Nós temos uma situação que acontece no país que, às vezes, se você contar para alguém na Europa, contar para alguém no próprio Estados Unidos, é perigoso eles nem acreditarem. No país, é possível ministro da Suprema Corte, ao passar a ser ministro, né, suponhamos, ele tem um escritório de advocacia, ele se torna ministro e a esposa assume o escritório de advocacia e ela pode atuar dentro do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a Viviane Barça, há registro que todo o escritório dela, antes do ministro se tornar ministro da Suprema Corte, eles tinham ali aproximadamente 27 casos dentro da Suprema Corte. Com a ida do ministro para a Suprema Corte, os casos foram elevados a mais de 130 casos dentro da Suprema Corte, aproximadamente 150, vamos ficar aqui pelo básico, né? Mais de 130 casos dentro da Suprema Corte. E o que acontece? Há uma reação, né, em relação a isso, tanto dos parlamentares, quanto até de outros escritórios, que entende que é uma espécie de concorrência desleal. Afinal de contas, é mais fácil você acreditar num escritório da qual é de propriedade da esposa de um ministro da Suprema Corte ou do esposo de uma ministra da Suprema Corte, do que de um advogado, por mais que ele seja competente, sabe? Tem um peso, né, em relação a isso. E sem contar também que geram, né, acaba gerando algumas desconfianças em relação aí à atuação desses advogados e desses escritórios que são das famílias de ministros da Suprema Corte. Inclusive há uma informação aí que mais de 70% das causas aí em tribunais superiores pertencem a parentes dos juízes, dos ministros das cortes superiores.
o STJ e também a Suprema Corte Brasileira, o STF. Olha só, nesse encontro com Alexandre de Moraes, o Vorcaro relatou que o Hugo Motta queria saber tudo no detalhe. Houve um encontro entre Alexandre de Moraes, o próprio Hugo Motta e o senador Ciro Nogueira na casa do Daniel Vorcaro. E aí conversaram até de madrugada o presidente da Câmara dos Deputados. Lembrando que nós temos uma CPMI para ser instalada no Congresso Nacional, tanto o Hugo Motta, que é presidente da Câmara dos Deputados, quanto Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, não querem a instalação dessa CPMI, principalmente agora em ano eleitoral. Você sabe, né? A instalação de uma CPMI, os parlamentares vão afinco mesmo, por mais que se tenha, né? Segundo o Hugo Motta, ele não quer essa instalação porque há no Supremo Tribunal Federal uma investigação sobre o caso. Mas o que é legal nesse sentido, pelo menos eu gosto da CPMI, por conta da parte política, certo? Porque os parlamentares fazem uma festa, né? Eles descobrem, eles vão para as redes sociais, eles vão para a tribuna, eles acabam mostrando, pelo menos o que pode, né? Divulga para a população, dá entrevista e fala sobre o caso. O negócio fica muito mais agitado do que apenas na Suprema Corte. E olha, né, que esse caso mesmo, né, até o que está sendo tocado ali pela Suprema Corte já está na boca do povo. Então o Hugo Motta também participava desses encontros, ou participou com Daniel Vorcaro, segundo o próprio empresário. Olha só, a Polícia Federal manda retirar dados privados de Daniel Vorcaro da CPI do INSS. O que ele pediu para retirar da sala cofre lá no Congresso Nacional são os dados pessoais. Toda aquela conversa envolvendo a namorada dele, toda uma conversa até íntima entre os dois. E o que está acontecendo agora é isso. O ministro pediu para retirar toda a parte pessoal, a parte que expõe a namorada do Daniel Vorcaro, ou a ex-namorada, a parte que expõe aí os momentos de intimidade do casal. Eu também sou totalmente favorável. Isso não soma, né, ao processo. A gente sabe muito bem que até piadinhas, memes na internet, por quanto daquilo que acontece aí lá na nossa Suprema Corte, no caso aí do Banco Master, que foi inserido alguns dados pessoais. Para mim, a Polícia Federal já poderia ter feito esse filtro antes de mandar lá para a CPI do INSS. Para você que está ligado aqui na programação da Terra FM, a gente tem um break para rádio por aqui com o nosso programa, para você sintonizado na programação da Terra FM TV, onde você estiver com a gente. Continuamos aqui com o nosso programa, abraçando você ligado, sintonizado com a gente. Presta atenção, essa informação ela é exclusiva para você aqui do canal do YouTube da Terra FM. Aliado do PCC, Sebastian Marset, foi preso em ação do escudo de Donald Trump. O escudo de Donald Trump, que o portal Metrópolis está chamando, é aquela operação chamado Escudo das Américas. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos está firmando parceria com os países da América Latina para combater o narcotráfico, combater aí o que os Estados Unidos classifica como narcoterrorismo. Algumas facções e cartéis da América Latina já foram classificados como facção terroristas, ou seja, grupos terroristas, e a partir desse momento eles começam a ser chamados não só de narcotraficantes, como também de, não apenas de narcotraficantes, e passam a ser tratados como narcoterroristas, porque os Estados Unidos está classificando essas gangues, esses cartéis, como terroristas. Porém, o que acontece? No Brasil, há uma luta, o governo brasileiro não aceita,
de que os Estados Unidos classifiquem PCC, Comando Vermelho, como grupo terrorista. E embora o governo brasileiro não aceite, os Estados Unidos já está fechando essa questão para poder já dar a ordem lá nos Estados Unidos, também não aqui no Brasil, mas reconhecendo o PCC, Comando Vermelho, como facção terrorista. Então eles também passarão a ser chamados de narcoterroristas. E é aquilo que o governo brasileiro não quer, tá bem? E o que acontece? O lançamento dessa operação chamada Escudo das Américas aconteceu nos Estados Unidos com líderes da América Latina. Brasil, Colômbia e o México não foram convidados para participarem desse programa. Tá? Eles não foram, Lula não foi, não enviou representante. Nada aconteceu nesse sentido. Só que é fato, meus queridos, que os Estados Unidos está avançando na América Latina, tá bem? E aí, o que acontece? Nós já estamos voltando com o break. Deixa eu verificar aqui como é que nós estamos. Sim, já estamos quase voltando, beleza? Para você ligado aqui na programação da Terra FM, seguimos aqui então com essa informação para você que está ligado aqui na programação da Terra FM, onde você estiver, tá bem? Beleza, então, vamos lá. Então, meus queridos, o que acontece? A atuação dos Estados Unidos para combater o narcotráfico na América Latina está avançando. E a Operação Escudo das Américas já está colhendo frutos aqui na América Latina. Prendeu esse aliado do PCC, o Sebastian Marcet, que foi esse que é um dos chefões aí do narcotráfico na região. Foi preso na Bolívia em cooperação com o presidente da Bolívia, que está junto na Operação Escudo das Américas. Os Estados Unidos estão operando firmemente no Brasil, na América Latina. Ele já está presente na Venezuela, a gente sabe o que aconteceu na Venezuela. Ele está presente também em países da América Latina, e agora essa situação vem a se desenrolar numa pressão sobre Luiz Inácio Lula da Silva, que tem um acordo para ser fechado com os Estados Unidos. A gente não sabe se esse acordo vai acontecer, se os Estados Unidos vai poder contar com o Brasil agora, ou se vai esperar para poder fazer uma parceria com o novo governo do Brasil, se for eleito um outro candidato, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, que tem um alinhamento à direita, que pode, ser aí a solução para os Estados Unidos em relação a esse impasse, que é a questão da maneira que o Donald Trump quer que o Brasil atue em parceria com os Estados Unidos. Houve um acordo, Luiz Inácio Lula da Silva não está cumprindo tal acordo, e o que nós temos é uma situação de Donald Trump quer porque quer. E ele está atuando firmemente aqui na América Latina. Ele está presente já na Venezuela, ele trocou o presidente da Venezuela, prendeu o presidente da Venezuela, que era classificado como um narcoterrorista. O Maduro também foi classificado como terrorista. E aí, ele também está presente já lá no sul, vamos colocar assim, sul, tá? Porque ele está atuando também já no Paraguai, com essa parceria para combater o narcotráfico e prender, tá bem, narcoterroristas na região do Paraguai. Então, os Estados Unidos teve uma autorização para atuar firmemente lá no Paraguai. Estamos de volta na programação da Terra FM para você em Cerejeiras, todo o Cone Sul de Rondônia já ligado com a gente. Sejam todos bem-vindos. Estamos de volta aqui na programação da Terra FM para você ligado com a gente onde você estiver. Sejam bem-vindos à Rádio da Nossa Terra, Terra FM 89.9. Muito bem, as últimas informações para fechar muito bem aqui o nosso
programa de hoje, nós estamos comentando aqui na programação da Terra FM que os Estados Unidos prendeu um aliado do PCC numa operação em conjunto com o governo da Bolívia, na Operação Escudo das Américas. Isso aconteceu contra o Sebastián Marset, que é aí um aliado do PCC. Os Estados Unidos estão lutando para classificar PCC, Comando Vermelho, aqui no Brasil, como grupos terroristas. O governo brasileiro resiste a isso. Os Estados Unidos pediu para que fosse classificado aqui dentro do Brasil, que o governo reconhecesse PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, e o governo brasileiro recusou, dizendo que não são terroristas, que praticam sim atos ilícitos, mas que não são enquadrados como terrorismo. E é fato que lá nos Estados Unidos o Donald Trump estará classificando o PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Ele já fez isso com alguns cartéis e com alguns líderes do tráfico na região da América Latina. Tem a questão também que a gente precisa levar em conta, que é essa Operação Escudo das Américas, que inclusive teve uma reunião aí há 10 dias atrás, lá nos Estados Unidos, da qual Lula não foi convidado, nem muito menos o presidente da Colômbia e nem do México. São países aí importantes na América Latina, porém que os Estados Unidos encara, como berço do narcotráfico. E agora, com a prisão desse aliado do PCC, a gente sabe muito bem que Donald Trump está marcando o território na América Latina, onde ele está indo para cima com força aí para cima desses cartéis de droga. Então a prisão do Sebastián Marset, que é um grande líder do tráfico, estava na Bolívia, acabou sendo preso em parceria com a Bolívia. É uma vitória contra o narcotráfico na região da América Latina. O mais legal, gente, é que essa faxina, ela não é apenas uma faxina que beneficiará os Estados Unidos. Imagina, por exemplo, na América Latina nós temos agora um comandante de cartéis em plena inatividade. Isso é prejuízo para o crime. Os Estados Unidos está presente na Venezuela, marcando território. Eu vou chamar a Venezuela de lá em cima, para quem está nos acompanhando aí entender a presença dos Estados Unidos na América Latina. Então, norte do Brasil, faz divisa com a Venezuela. E nós temos o quê? Os Estados Unidos também agora atuando no sul da América Latina, na região do Paraguai, que fechou uma parceria forte com os Estados Unidos. Então a América Latina ela está de uma certa forma ficando fechada. O Donald Trump está tomando território mesmo para combater o narcotráfico. E aí o que acontece? Com essa vinda dos Estados Unidos para o Paraguai, eles vão atuar na tríplice fronteira: Brasil, Paraguai e Argentina. O Brasil, se não fechar uma parceria urgente com os Estados Unidos, está ficando isolado. Como eu disse, eu não sei se essa parceria vai acontecer no governo de Luiz Inácio ou no próximo governo, se houver, uma eleição aí de um novo candidato, que a gente sabe muito bem que o Flávio Bolsonaro, alguém que está aliado ao Donald Trump, numa questão aí ideologicamente, sendo de direita, a gente sabe que ele está muito bem posicionado aí nas pesquisas. Então o Donald Trump está fechando o cerco, o Brasil está ficando isolado, inclusive há uma pressão para que Lula aceite as condições de trazer presidiários dos Estados Unidos, colocar na cadeia aqui no Brasil. Isso já acontece em El Salvador e Lula tem se recusado a isso. Inclusive a retirada de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes se deu por conta dessa questão aí do Lula não estar cumprindo os acordos para a retirada das sanções contra Alexandre de Moraes. Você ligado no Jornalismo da Terra FM, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o nosso conteúdo, levando para frente todo o material aqui da Terra FM TV.